Chamada como o mal do século, a doença do século ou até mesmo frescura, pesquisadores afirmam que 20% da população mundial já teve ou vai ter episódios de depressão. Estima-se que a depressão ocupará segundo lugar do ranking como doenças que incapacitarão o mundo no ano de 2020. Estamos aqui com Ivana Oliveira, psicóloga e professora da FACIC. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. O que é depressão? Bom, depressão. A palavra depressão, ela está num momento muito rotulada. A depressão, ela vem de uma tristeza, de uma melancolia e uma fadiga muito grande para se tornar depressão, para virar uma doença, né? Ela vai dando sinais. É uma doença muito silenciosa, mas ela vai dando sinais, né? Às vezes a depressão vem única e exclusivamente no processo da doença. E às vezes ela vem acompanhado de outra doença, um câncer, um hipertiroidismo, alguns sintomas de problema hormonal. Em mulher, sempre mais do que homens, né? Mas sempre nessa escala. Como podemos identificar uma pessoa que é depressiva? É uma boa pergunta. Geralmente, você nota, por exemplo, a depressão, ela comete crianças, adolescentes, idosos, né, adultos. Então você vê que a pessoa está mais diferente, mais acuada, mais triste, mais chorosa, insônia, falta de apetite, né? Muito triste, às vezes não querendo falar no assunto, às vezes querendo falar do assunto, depende muito do nível da depressão, do grau. Se é a depressão leve, se é moderada, se é mais profunda. No caso de pessoas bipolares, a depressão também pode estar associada? Com certeza, a bipolaridade tem tudo a ver com a depressão, porque a bipolaridade, ora você tem você está muito eufórico dentro da sua depressão, ora você está muito eufórico, achando que pode tudo, e ora você está deprimido muito lá embaixo, até tentativa de suicídio, pensamentos pessimistas. Então oscila, o humor oscila muito. A bipolaridade tem a ver com o humor também, né? Que tem uma doença própria do humor que chama distimia, que é a doença do mau humor. Que isso já tá catalogado também, porque às vezes você acha que você não é mal-humorado, porque você acostuma com o mau humor, mas é doença. Se a gente parar para pensar, é doença. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa só para baixo, aquela pessoa só deprimida, nada vai dar certo na vida, como que nada dá certo na vida, porque pensamentos geram emoções, que geram situações, fatos. Então, se você pensa negativo, você vai atrair o que para sua vida? Coisas negativas. E se você pensa positivo, não é? Como uma pessoa que está deprimida vai conseguir sair dessa depressão? Precisa de muito trabalho. O que pessoas saudáveis podem fazer para evitar a depressão? Eu costumo falar com as pessoas, meus alunos no caso, meus pacientes também, que a caminhada, eu achava que a caminhada na parte da manhã era o ideal, mas a caminhada ela funciona na parte da tarde. Por quê? Porque na parte da tarde os nossos neurotransmissores eles começam a fabricar as endorfinas que o nosso organismo produz. Que as endorfinas elas dão a sensação de prazer. E aí o que acontece? Quando a pessoa está com depressão, há falha nessa fabricação de endorfinas. Quando ela está doente, não só a depressão, quando ela está doente, tem essa falha. Aí o que acontece? Na caminhada da parte da tarde, essas endorfinas elas vão sendo elaboradas no organismo e a gente vai absorvendo isso. E
automaticamente, quando você está com depressão, você tem que ir no psiquiatra, ou no clínico geral, ou no neurologista para poder fazer o quê? Tomar medicamento. Medicamento é importante, porém, às vezes ele deixa a pessoa um tanto quanto preguiçosa, porque o que acontece? Mascara, né? Mascara um sintoma. Então, geralmente, quando a pessoa está com depressão, o psiquiatra, o médico, pede para ela fazer um acompanhamento psicoterápico. Tem que estar conversando com o psicólogo para poder fazer os dois trabalhos, né? O medicamentoso e o psicológico também. É uma dica que você, como psicóloga, pode dar para as pessoas que vão estar vendo a reportagem, que tem esse problema de depressão? De depressão. Eu acho que a gente tem que procurar ver o lado bom das coisas, sabe? Porque a nossa tendência é de pensar muito negativo. Todos nós pensamos muito negativo. Então, a partir do momento que você começa a ver o lado bom da coisa, você já vai mudando um pouco a sua autoestima. Porque a depressão também tem muito a ver com a autoestima. Tem pessoas que eu atendo que não tomam banho, não escovam dente, não saem da cama. É sério. E se você vai trabalhando a autoestima, você vai arrumando o externo para depois ir arrumando o interno, né? Também ajuda muito. Mas a depressão, ela tem muito a ver com a parte também fisiológica do ser humano, porque a pessoa para de comer, para de alimentar, aí para de dormir, aí começa a oscilar o humor, hora você tá bom, hora você não tá, a pessoa não entende o que é que tá acontecendo. É uma tristeza tão profunda, é uma angústia tão profunda, né? Que eu falei com você que era tristeza, melancolia, angústia e depressão, porque a angústia dói. A pessoa sente falta, dói no peito da angústia, né? E junto com a bipolaridade também acaba que não tem como, tem que tomar medicação. Tem muitos remédios homeopáticos, né? Essa medicina alternativa está tendo assim uma gama muito grande de remédio, de chás, né? De terapias alternativas também, várias, que é muito interessante os relaxamentos, né? Como o reiki, que as pessoas trabalham, eu mesmo trabalho com reiki, tem acupuntura, tem várias terapias alternativas que podem auxiliar o tratamento medicamentoso. Não substitui, auxiliam, que é por aí, né? Para não deixar, se você teve um período de depressão, ela pode voltar e não. Então você tem que tomar cuidado para ela não voltar, porque às vezes ela pode voltar mais séria, mais com dificuldades, né, para poder, a nível de tratamento. A pessoa que tem depressão deve procurar primeiro? O psiquiatra ou um neuropsiquiatra. Por quê? Eles têm uma gama maior de informação para saber se a sua depressão é por luto, ou se é por problema de doença, ou se é por física, né, orgânica. Ele tem como mensurar isso. E depois ele passa para o psicólogo, passa o relatório e a gente começa a fazer o acompanhamento para a pessoa que está com depressão, tem que falar do problema. Porque às vezes ela fala, mas ela fala para a pessoa errada. Então as pessoas ficam cansadas de ver ela tão negativa, tão deprimida. A família cansa da pessoa que tem depressão, né? Porque a pessoa não muda. E o psicólogo também já está acostumado, então ele já vai trabalhando a autoestima. Porque a depressão ela não aconteceu hoje, aqui e agora. Ela vai atrás, é alguma coisa da infância, alguma coisa da gestação, do nascimento, e veio, e parou aqui porque aconteceu algum bloqueio que submergiu a situação da depressão. Mas ela vai atrás, ela não é assim de hoje, né? É de mais tempo. Então a gente tem que estar olhando, pontuando para ver aonde que aconteceu, para a gente poder estar tirando essa energia, né? Trabalhando a nível de energia também e limpando essa área. A gente vê em Curvelo vários casos de suicídio. Qual que é a ideia de um psicólogo a respeito disso? Eu acho que quando a pessoa chega a esse ponto, é porque realmente já foi tratado, às vezes até não foi, né? Mas geralmente já foi tratado, e as pessoas também, às vezes elas não acreditam que estão tão doentes a ponto de cometer o suicídio, né? Que é um autoextermínio,
o suicídio. E tem pessoas que também se automutilam. O processo da depressão é tamanha que elas próprias se cortam e começam a fazer todo um processo de automutilação. Mas elas não percebem isso, porque na hora que ela corta, ela tem uma sensação de prazer que ela esquece do problema dela. Aí ela começa a lembrar de um outro problema, que é a dor. Entendeu? É uma coisa assim muito louca de falar, mas eu atendo várias pessoas, geralmente na faixa etária de adolescente, geralmente mulher, na faixa etária do que? De uns 13 para 19 anos, essa automutilação. E tem as tentativas, né, de suicídio. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação do suicídio, nas tentativas, porque às vezes a tentativa é um chamamento. Tipo assim, estou chamando a atenção do meu pai e da minha mãe para ver se eles acordam, ver se, né? Às vezes é uma carência, né, do namorado, do marido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nas tentativas. Mas geralmente, se ela tentou uma vez, ela vai tentar outra. E pode ser que ela acerte, né? Não acerte da primeira, mas com certeza pode dar certo da segunda vez. No caso de pessoas com um problema no peso, igual pessoas que têm anorexia, pessoas que têm um grande... Sim, ou muito magro ou muito gordo, né? Isso tudo é um distúrbio hormonal que acomete a situação mesmo na parte da depressão, porque são pessoas, se é magra demais ou gorda demais, né, obesa demais, ela não se enquadra no quadro, vamos dizer, de normalidade, né? Se ela é muito magra, e torna-se pessoas tímidas. Elas ficam mais acuadas, elas ficam mais longe do grupo, né? Geralmente crianças, né? Os bullying das escolas, né? Ou gordinho, ou vara de cutucar estrela, que é muito magro, né? E começa a colocar apelidos, começam a fazer os bullying e a criança começa a ficar cada vez mais recuada. E aí começa a gerar um torno de problemas e problemas. Se os pais não estão atentos, se a escola não está atenta, essa criança com certeza vai ter um problema maior lá na frente, um trauma lá na frente. Agora, se a escola está atenta, chama os pais e conversa, com certeza isso aí vai se sanar, vai ser tranquilo, não vai chegar a doença de fato. E em casos de depressão pós-parto, o que acontece com a mãe? Esse diagnóstico, ele tem que ser um diagnóstico mais precoce. Porque o que costuma acontecer? A mãe tem um filho, né? Gera um filho 9 meses na barriga, tem o filho no hospital e vai embora. E depois disso não tem um acompanhamento mais sistemático em relação a essa mãe com esse filho. Então, essa depressão, às vezes ela não é olhada, não é acolhida, não é medicada, e essa mãe passa por um período muito grande. Até acontecer o diagnóstico, ela já passou muito problema em alimentar essa criança, em tratar dessa criança. Tem que ter um diagnóstico precoce. Geralmente ela já deu alguns sintomas, ela já vem de alguma infância mais comprometida, tem que fazer um histórico, tem que fazer uma anamnese. O que é anamnese? É um questionário que você faz com a mãe, né, ou com a família, para saber se ela já teve algum surto, se ela já teve algum problema, se ela já tomou algum remédio, que aí, com certeza, ou na gravidez ou pós-gravidez, a depressão ela aparece. Pode ser hormonal ou não, né? Pode ser emocional ou não, entendeu? Ultimamente a gente pode ver na televisão que vários famosos, como Michael Jackson e agora recentemente Robbie Williams, tentaram suicídio. O que leva uma pessoa tão bem sucedida a fazer isso? Eu creio, né, que eles já têm tudo. Tem uma vida muito fácil, ganham dinheiro muito fácil, tem fama muito fácil, e às vezes o anonimato, né, de poder ir para um supermercado, de poder fazer uma compra sem ser reconhecido, seria o melhor para ele, né, não o sucesso. Mas a gente não precisa ir tão longe nas pessoas famosas, né? Nós temos em Diamantina um índice violento de tentativa e de suicídio.
Lá o grau é severo, é uma das cidades do Brasil, Minas Gerais mesmo, do Brasil, que tem o maior índice de suicídio em Diamantina. O pessoal fica muito preocupado. Por quê? Por quê? Porque é uma cidade histórica, por causa da energia do lugar, por causa do frio. Já tem assim várias possibilidades. Por que o frio? O sol gera serotonina, né? Gera a sensação de prazer. E Diamantina é muito frio. Geralmente o sol demora muito a aparecer, é muito inverno, mais inverno, né? E nessas cidades, nesses países de inverno, também inverno muito prolongado, o nível de depressão também é muito profundo e de tentativa de suicídio também. Na Suíça, na Alemanha, nesses lugares onde o inverno, né, é muito intenso, o nível é altíssimo, de crianças pular na frente do caminhão para poder morrer, porque a vida não tem muita graça. E é muito falta do sol, porque o sol faz esse fator desencadeante no organismo, né? Por exemplo, às vezes eu atendo idosos e eu peço muito para eles tomarem o sol da manhã, de 8 às 10 horas, porque esse sol, além da vitamina D, vitamina E, que você vai pegar no sol de graça, que é só ficar sentado no sol, você vai ter esse fator também de estar potencializando as suas endorfinas, para poder estar organizando e se equilibrando energeticamente.